o segundo e legítimo fundador do ICO. Coube a Francisco de Montes Silva, pertencente à segunda leva de imigrantes que aportaram nas terras abrangidas pelo município de Icó, a concessão da segunda data de terras, ocorrida em novembro de 1706, pouco depois da primeira que havia sido concedida a João da Fonseca Ferreira. Aqui instalado, Francisco de Montes deu início à formação do novo arraial, que foi estabelecido por Gabriel da Silva Lago, em 1708, servindo de proteção aos moradores ameaçados pelos índios. Pelo que deduzimos, nunca se entenderam bem, o João da Fonseca e Francisco de Montes, por razões fortes. Primeiro, por questões de limites de terra. Segundo, porque via João da Fonseca, Francisco de Montes, conquistando a olhos vistos hegemonia na região, perdendo João da Fonseca para Francisco de Montes, o domínio e a preponderância local. Retirava-se da Ribeira dos Icós, em 1711, indo residir em terras dos Cariris Novos, onde lhe foi concedido uma sorte de terras, com 1 légua de comprimento por 1 légua de largura, num sítio chamado Lagoa, sobre a Serra do Araripe. Até mesmo lá, João da Fonseca enfrenta novos problemas com as suas terras. O vemos em um requerimento, queixar-se ao capitão Mor, que Antônio Mendes Lobato e Lira, e mais outros companheiros, queriam usurpar o seu sítio Lagoa. João da Fonseca ali permaneceu até o seu falecimento, ocorrido entre os anos de 1726 e 1731, com idade aproximada de 65 anos. Com a saída de João da Fonseca da Ribeira dos Icós, Francisco de Montes Silva firmou-se como o todo-poderoso da região, tornando-se o verdadeiro fundador do Icó, onde permaneceu até 1765, ano em que faleceu, com 80 anos de idade. A família Montes, como frisamos anteriormente, em 1682, foi feita a concessão da sorte de terras ao capitão Bartolomeu Nabo de Correia e seus 40 companheiros, dos quais, como figuras centrais, estão os Montes, que eram Antônio de Monte, Pereira João de Montes, como também Paulo de Montes, Francisco de Montes e Silva, Pedro de Montes Pereira, Manuel de Montes Silva, Vivência de Montes Silva, Quitéria de Montes Silva, e Isabel de Montes Silva Feitosa. Todos esses elementos pertenceram à segunda leva de imigrantes, aportados em terras de Icó, acontecendo isso entre os anos de 1713 e 1705. Com os Montes, vieram também os Feitosas, que eram 2 Lourenços, pai e filho, e ainda, Francisco Alves Feitosa, que era casado com Isabel de Montes Silva, irmã do legítimo fundador do Icó, Francisco de Montes Silva. Vale salientar, que a partir dessas levas, não suportando as dificuldades encontradas no sertão bruto, onde era tudo difícil, resolveu voltar para o local de origem, que era Penedo, cidade das Alagoas, localizada à margem esquerda do rio São Francisco. Sabe-se, portanto, que um dos herdeiros da segunda data sobre o Jaguaribe, radicou-se no Boqueirão do Oroz. Foi ele Paulo Montes, de quem provavelmente descende os Montes do Oroz, embora alguns historiadores deem notícias conforme afirma Monsenhor Francisco Couto, que existiu também um Montes com o nome de Geraldo, mas nas datas de terras do Oroz, não há registro que tivesse sido dono, Geraldo de Montes. E como afirma ainda Monsenhor Couto, na lista dos homens do São Francisco, não consta o nome Geraldo.